Capítulo 30. Livros secretos da Biblioteca da Academia. 2. Todos os cadetes foram dispensados do campo de treinamento logo após a segunda prova. Eles estavam com os pés leves, pois foram os que passaram no teste. Contrariando suas expectativas de ouvir os detalhes sobre o terceiro teste, Leia Mann, o guardião da esquerda e o chefe da Academia Demoníaca, deu-lhes férias. Eu aplaudo cada um de vocês por passar no segundo teste. Você terá 3 dias de descanso. Uau! Todos os alunos se alegraram com um grito. As últimas 3 semanas foram ocupadas para eles. Esses 3 dias de férias eram para os alunos se recuperarem, mas também para os instrutores que precisavam de descanso. No escritório no primeiro andar do prédio principal, havia uma longa mesa de reunião com pilhas de documentos que os instrutores estavam folheando. Alguém se aproximou de Leia Mann com uma pilha de documentos organizados. Esta é uma avaliação e informações sobre os cadetes reprovados até o 5º grupo. Ok, Leia Mann padrão os documentos e folheou como páginas enquanto balançava a cabeça. Temos muitos cadetes reprovados. Você está falando sobre aqueles clãs de alto escalão? Sim, eles perdem uma boa chance. A Mann continuou examinando os documentos. Muitos passaram facilmente se não fosse pelo teste em grupo. Até mesmo Shun Ryo, um dos candidatos ao trono, foi incluído. Bem, não é por isso que estamos aqui para fazer este trabalho? Ah, sim. Isso é verdade. A Demon Academy foi aberta uma vez a cada 10 anos por apenas 4 anos. A academia era estritamente baseada na competição e não dava uma segunda chance para alunos reprovados ou talentosos. Este tinha sido um problema com várias famílias e, depois de reuniões, foi criada uma quantia razoável de compensação. Se basearmos tudo estritamente nas regras originais da academia, não estaríamos fazendo isso. Sim, mas você ouvirá todas as reclamações dos vários clãs. A compensação era para dar uma avaliação justa aos requisitos e dar-lhes postos e cargas adequados às suas habilidades. Falhar no segundo teste significava que ninguém seria um guerreiro de 3º grau, mas isso foi considerado um desperdício de conformidade talentosos. Portanto, foi alterado. Mas por que não foi anunciado antes? Isso foi por causa do sistema baseado em talentos da academia. Se os alunos descobrissem que receberiam uma avaliação justa e um título que valeria a pena, mesmo se reprovassem, por que arriscariam suas vidas na competição? Os alunos reprovados estavam perdendo como Black Dragon Balls e o acesso às bibliotecas, mas a compensação era aceitável. HMPH. A propósito, eles estarão se arrastando para uma biblioteca agora. A Mann encontrou enquanto se deixava para fazer uma pausa. E, como ele havia adivinhado, uma entrada da biblioteca estava lotada com filhos de alunos tentando entrar. Há muitos deles. A maioria estava aqui para subir ao 2º andar, e Shun Yeon era um deles. Houve mais no início, mas metade deles voltou para o dormitório para tentar outra hora. Vou para o 1º andar de qualquer maneira. Foi a primeira visita de Yeon à biblioteca. A maioria dos cadetes já havia usado seu tempo no 1º andar, mas você acabou de usar esse tempo para fazer uma simulação com o Nano. A escolha de fazer isso também foi em parte por causa do conselho de Subman. Concentre-se em aprender minha lâmina e habilidade de respiração até chegar ao 2º estágio. Isso aumentará suas chances de seguir em frente. Claro, professor. Mas não devo visitar a biblioteca também? Não. Você aprendeu artes marciais que seriam no 4º ou 5º andar da biblioteca, então não perca o tempo se aprofundando nas do 1º andar. Ele tinha razão. A dança da lâmina da borboleta e a respiração de 1000 marciais foram algumas das melhores artes marciais colocadas nos superiores da biblioteca. Shun Yeon seguiu o conselho e se concentrou em treinar suas habilidades. Quando tirou 3 dias de férias, decidiu visitar o 1º e o 2º andar da biblioteca. 1 hora. Esse foi o limite de tempo dado para o 1º andar. Era muito pouco tempo para olhar os livros, mas não importava para Yeon. Vou escanear o máximo que puder. Seu objetivo era digitalizar o máximo que pudesse dentro do limite de tempo. A biblioteca tinha o formato de uma torre e cada andar superior tinha menos espaço. Não há janelas e a única entrada era pela entrada do 1º andar. Eu deveria desistir de tentar entrar furtivamente. Shun Yeon ficou chocado ao ver isso. A biblioteca tinha uma das principais medidas de segurança em todo o castelo do culto demoníaco. Ei, entre na fila. Todos os cadetes fizeram fila para escrever seus nomes e cada um delas 2 velas vermelhas. Um deles tinha uma linha que mostrava horas passadas passado.
Uma das velas foi colocada na entrada, e a outra era para o cadete carregar para controlar o tempo. O que? 1 hora e meia. Por que é tão curto? Alguns cadetes suspiravam na entrada. Parecia que o tempo dado para o segundo andar também não era tão longo. E então foi uma vez de Shun e Yeon entrar. Segundo andar? Não, senhor. Primeiro andar. O que? Você ainda não visitou o primeiro andar? O instrutor olhou para Yeon com desconfiança e folheou o livro que registrava todas as entradas para o primeiro andar para verificar se o nome de Yeon estava lá. Não. HMM. Ele ficou curioso para saber por que Yeon não tinha visitado o primeiro andar ainda, mas não importava para ele, então ele o colocou na última página do livreto e disse: escreva seu nome lá. Yeon então usadas 2 velas. Suas velas eram as mais curtas do que as velas que os outros cadetes que iam para o segundo andar receberam. Você terá 1 hora. Se você ultrapassar o limite, será arrastado e punido. Verifique-se de verificar a hora. Sim, senhor. Yeon respondeu casualmente e entrou na biblioteca. Um guarda na entrada deu a ele uma caixa com uma alça para que Yeon pudesse colocar uma vela dentro. Isso era para proteger os livros de fogo acidental. Ao entrar, viu paredes inteiras cobertas por estantes cheias de livros. Além disso, havia estantes de livros por todo o lugar. As muitas linhas tornavam difícil contar quantos livros havia. Uau! Yeon estava surpreso. Ele nunca tinha visto tantos livros em sua vida. Ele então rapidamente se aproximou e tirou o primeiro livro que viu. A capa do livro dizia: Espada de 5 Marciais. Eu não tenho tempo. O primeiro andar tinha livros menos importantes, mas era o melhor saber mais do que nada. Como todos os cadetes estavam no segundo andar, era bom para Yeon se concentrar sozinho. Nano, vou dar uma olhada nas páginas. Examine todos eles. Apóstrofo, sim mestre. Yeon então começou a folhear os livros. Ele levou apenas cerca de 1 minuto para ler o inteiro livro. Digitalização concluída. Ele então continuou a procurar em qualquer livro que poderia encontrar e continuou a ler qualquer livro que pudesse encontrar. Nano continuado dizendo a ele sempre que a varredura era concluída. Depois que você foi capaz de digitalizar mais de 55 livros, seu ritmo ficou mais rápido. Ele então se move em direção ao meio do chão para olhar os livros no meio. No centro da biblioteca, havia um monumento de pedra gigante que brilhava levemente em azul. Ao lado dela estava um homem de meia idade com uma longa barba sentado em uma cadeira. Parecia que ele era o guarda que vigiava o primeiro andar. O que há com essa pedra? Ao passar por ela com um olhar curioso, o homem de meia idade olhou para uma etiqueta de Yeon e falou com ele. Isso foi criado por nosso fundador, Shun Ma. Shun Ma. Yeon ficou intrigado depois de saber o segredo por trás desta pedra azul brilhante. O homem então se formou de seu assento e acrescentou: foi criado com pedra pérola azul. A pedra pérola azul era mais forte do que qualquer outro tipo de pedra, pois era difícil até mesmo arranhar sem a energia interna adequada. Havia também um poema escrito na pedra que parecia ter sido gravado por um dedo. Isto foi escrito à mão. Não é incrível? Não podemos fazer isso com nossas espadas, mas o padre Shunma fez com o dedo. Até o guerreiro mais poderoso diria que era impossível deixar de gravura na pedra pérola azul. A maioria está ocupada demais olhando os livros que perdem a oportunidade de ver isso, mas você parece reconhecer a maior conquista de seu ancestral. Eu quase perdi também. O homem sorriu com suas palavras. Sim, mas é natural. Quem se importaria com uma mera pedra que foi deixada por uma pessoa nos tempos antigos quando você está ocupado vasculhando livros? Ele guardado este lugar por 20 anos, mas nunca viu ninguém que desse uma boa olhada na pedra. Era o mesmo para aqueles que tinham o sangue de Shun. Bem, eu tomei muito do seu tempo. Continue com seus negócios. Obrigado, senhor. Eles conversaram por menos de 1 minuto, então Yeon sorriu e passou por ele em direção ao lado oposto da pedra. Ele não pôde escanear os livros quando o homem estava olhando para ele. Então ele olhou de volta para uma pedra que seu ancestral supostamente colocado lá. Ele então finge que a pedra tinha cicatrizes pontiagudas. Parecia que tinha sido feito para algo encobrir. O que? Yeon então se aproximou para verificar como marcas. Parecia que tinha sido feito com armas afiadas. Nano, analise isso. Examinando a superfície da pedra pérola azul, Nano começou a analisar a superfície dos olhos de Yeon. Logo, Nano terminou uma análise, completo. É uma marca deixada por uma espada afiada,
Uma marca de espada. Yeon ficou surpreso. Quem teria feito tal coisa na pedra que foi deixada pelo pai fundador do culto? Nano então adicionou alguns comentários. Após uma análise mais aprofundada, parece que as marcas foram deixadas por duas entidades diferentes, duas pessoas.